Olá, boa noite, amigos e amigas internautas. No ar, mais uma audição do programa Na Mira do Povo, para hoje, 14 de setembro de 2020, segunda-feira, início de semana, né? A gente pedindo a Deus que realmente possa nos abençoar, possa nos livrar de todo mal e, com certeza, buscar a nossa vitória, que é o mais importante, né? Através do Criador. Mas no ar, mais uma edição do programa Na Mira do Povo. Aqui tem pão, manteiga não, onde o povo tem vez e voz. A apresentação deste amigo de vocês, Edson Gonçalves. Portanto, lembrando que essa é uma parceria do site Folha de Notícias e do site Sistema de Notícias, juntos para melhor informar. Você pode acompanhar o programa Na Mira do Povo, a nossa página no Facebook e também, né, logo mais, já pode acompanhar também o nosso canal no YouTube. Portanto, é a comunicação cada vez mais dinâmica, mas com imparcialidade e credibilidade. Vamos ao que foi notícia hoje. Rui Costa compara convenções partidárias a carnaval e recorre ao TRE. Yuri Sheik nega arrependimento na saída do presídio e dispara: "Eu acredito na justiça". Maurício Manieri sofre infarto e é internado em UTI. Promotor de justiça diz que o Ministério Público fez de tudo e critica a soltura de Yuri Sheik. Infelizmente, é a nossa lei. E mais, Noema Gramacho é oficializada como candidata do PT à reeleição à Prefeitura de Lauro de Freitas. Ainda hoje, no programa Na Mira do Povo, já presente aqui, a advogada doutora Lavínia Carvalho, pós-graduada em Direito Público e pós-graduada em Direito Constitucional Aplicado. Portanto, daqui a pouquinho, a gente vai estar aqui diluindo dúvidas. Alô, você que é pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice-prefeito, essa matéria é de fundamental importância. Para você não estar fazendo besteira, né, achando que está fazendo certo, para você não estar falando, né, fazendo alguns pronunciamentos achando que está certo, que está correto, e às vezes está prejudicando a si mesmo, né? Portanto, daqui a pouquinho, a advogada doutora Lavínia vai estar falando, diluindo dúvidas dos amigos e amigas internautas aqui no programa Na Mira do Povo. Mas, meus amigos, o que me chama a atenção é a cara de pau desse elemento, né? Ceifou uma vida do nada, ainda tem a cara de pau de dizer: "Eu acredito na justiça", né? A justiça dele, porque se a justiça realmente funcionasse em nosso país, não fosse dois pesos, duas medidas, esse criminoso assassino estaria atrás das grades por um bom tempo. Mas no Brasil, tudo termina em pizza, tudo termina em carnaval, em futebol, em novela. Então, fazer o quê? Essa é a realidade. Quem está preso nesse país é quem está morto. Dali não sai mais. Dali não sai mais. Quem ceifa a vida de uma pessoa no Brasil, amanhã leva 6 meses, 1 ano, 10 anos, a depender. E se tiver cascário, no linguajar popular, né, capital, se tiver din-din, né, aí a coisa muda ainda mais de figura, porque vêm as regalias, né, porque o que não falta são bons advogados, né, para chegar lá e pintar o cara, o cidadão, o elemento, como se ele fosse a vítima, né. Nesse Brasil há realmente uma inversão enorme de valores, e isso nos deixa realmente chateado. E quem ficou chateado foi o governador Rui Costa, né, da maneira que foi feita a convenção partidária, as convenções partidárias em Salvador. Tanto é
que o governador recorreu ao TRE. Segundo ele, essas convenções mais parecem carnaval, né? E muita gente ainda aí falando em carnaval, na expectativa de ter carnaval, mas o povo é cara de pau mesmo, viu? Não generalizando, porque toda regra tem a sua exceção. A gente vê aí a Covid-19, o coronavírus, matando, deixando, né, um rastro de morte em todo o mundo. No Brasil, são 130, se já passou de 131 a 132 mil pessoas que perderam a vida para a Covid-19. Aí as pessoas ainda preocupadas em fazer festa, em fazer carnaval. Para quê? Meu Deus, né? Que Deus possa tem piedade de nós. Nós é que, às vezes, não temos a piedade com nós mesmos e a empatia para com o próximo. Essa é a verdade, né? Mas, meus amigos, vamos conversar aqui agora com a advogada doutora Lavínia Carvalho, pós-graduada em Direito Público e pós-graduada em Direito Constitucional Aplicado. Doutora Lavínia, é um prazer tê-la aqui, participando pela primeira vez do programa Na Mira do Povo. A senhora, como advogada, está na mira do povo e vai continuar na mira do povo, né? Essa é a verdade. Mas, para iniciarmos, eu gostaria de saber, com essa pandemia, o que mudou no contexto eleição no Brasil, em especial as eleições municipais? O nosso boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite aos internautas do programa Na Mira do Povo, né? Realmente, a pandemia, ela trouxe uma situação atípica para as eleições municipais, né? Estamos vivendo uma nova realidade social. Vimos que a pandemia ela interferiu nas nossas relações, até nas nossas relações familiares, na nossa relação social, verdade, na saúde, na economia e também, por que não, interferir nas eleições, que faz parte de um processo democrático social. E na educação também, né, doutora? Na educação, inclusive na educação. E, me referindo às eleições, realmente, ela acabou causando impactos, né? E, por conta disso, existe uma alteração, foi feita uma alteração na legislação eleitoral, justamente para fazer esses ajustes com relação a essa nova realidade que estamos vivendo. E quais foram essas alterações, doutora? Bem, a princípio, né, o Tribunal Superior Eleitoral ele pensou em prorrogar os mandatos, né? Mas aí, observados os estudos e os entendimentos, né, percebeu-se que poderia ferir, né, um pacto social entre o eleitor, né, e aquele que ele elegeu, isso tornando-se inconstitucional, um ato inconstitucional. Aí, sensível a essa situação, o Congresso e o TSE se uniram e resolveram, então, apenas adiar as eleições, né? Ao invés do prorrogamento de mandato, resolveram, então, né, para sanar essa demanda, resolver essa situação, eles resolveram, então, adiar as eleições para 15 de novembro, o primeiro turno, e para 29 de novembro, onde houver o segundo turno, né? Para que houvesse isso, foi necessário se promulgar uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional número 107, 2020, promulgada no dia 2 de julho de 2020, justamente para se adequar a esse novo momento em que estamos vivendo. Lembrando que, como eu sou uma advogada constitucionalista, eu tenho que dar um enfoque, né, na área constitucional. Perfeitamente. E trata-se de emenda constitucional, lembrando que o artigo 16 da Constituição Federal, ele diz que a lei eleitoral, né, ela atende a um princípio chamado princípio da anterioridade eleitoral, anterioridade da lei ou anualidade da lei. Ou seja, esse artigo 16 da Constituição, ele determina um princípio em que as leis eleitorais, elas precisam ser feitas um ano antes da eleição. Ela passa a viger no momento em que ela é
promulgada, mas sua eficácia só ocorre 1 ano após. Porém, essa situação de pandemia, que foi uma situação atípica no mundo, uma situação diferenciada, ela fez com que a emenda constitucional promulgada em 2020, o artigo 16 da Constituição, não fosse aplicada essa emenda, justamente para que a emenda pudesse se adequar a essa dinâmica que está acontecendo na nossa sociedade ultimamente. Observe, né? E foi através disso que nós começamos a observar o que trouxe essa emenda, né? A princípio, ela alterou logo o calendário eleitoral, visto que existia o adiamento das eleições e todas as demais consequências que vamos expor aqui no decorrer do seu programa. Agora, doutor Lavinha, com essa mudança aí, como a senhora acabou de colocar, qual deve ser o comportamento do pré-candidato, né? Porque com o outro modelo que nós tínhamos era um, e com essas mudanças vigentes que a senhora colocou aí, são outro. De que maneira deve se comportar? Ou seja, resumindo, o que pode e o que não pode nessa campanha eleitoral? Bem, realmente, a emenda constitucional número 107, 2020, ela trouxe alterações, né, ajustadas por conta do Covid-19, mas algumas situações da lei das eleições ela ainda está vigorando. Né? Aí eu vou trazer para vocês aqui o que é permitido, né, as permissões, e também as condutas vedadas para os pré-candidatos e a partir das convenções dos candidatos. Atenção, senhores candidatos, atenção, senhores pré-candidatos, tanto a vereador como a prefeito. Pois exatamente. não, doutora? Bem, como já estamos até no finalzinho do período de convenções partidárias, né, ainda estamos vivendo em alguns partidos um momento final das pré-candidaturas, né? E o que ocorre no período da pré-candidatura? Eu vou dar uma pincelada, já que ainda existem pré-candidatos na nossa comunidade. Perfeitamente. Bem, para a pré-candidatura, o que é permitido para a pré-candidatura? É permitido que o pré-candidato ele utilize redes sociais, ele utilize a live, né? Dessa forma que você está fazendo comigo, a live profissional, dessa forma, para expor seus projetos, expor suas opiniões e até mesmo criticar o governo. Ele pode criticar, lógico que dentro do limite do respeito. Então, ele pode fazer tudo isso, é o momento em que o pré-candidato ele apresenta à sua comunidade, né, à sua cidade, que ele é pré-candidato. É um momento apenas de apresentação. Ele se coloca para a comunidade, né, informando aos cidadãos que ele é um candidato ao pleito, um pré-candidato ao pleito. Bem, agora o que é vedado? Nesse momento em que ele está expondo suas ideias, é vedado ao pré-candidato ele pedir voto. A lei veda o voto velado e o voto expresso. Ele pode falar dos projetos dele, emitir opiniões pessoais sobre gestão, ele pode apresentar projetos, ele pode informar que ele é pré-candidato, mas ele não pode pedir o voto velado. Voto ele não pode pedir, nem ele, nem amigos que participem da live. Não pode ficar naquela torcida, né, enquanto ele participa, aquela torcida, vote em meu amigo, vote em fulano. Então, isso aí a lei ela não permite. Agora, doutora, mesmo, por exemplo, aqui, entrevistando um candidato, lá do outro lado tem um cidadão fazendo um comentário, como a senhora colocou aí, olha, esse é meu candidato, vote nele, porque vale a pena, é assim, tal. Isso aí pode vir, vindouramente, prejudicar aquele pré-candidato? Infelizmente, existem prejuízos que a pessoa só observa depois das consequências. Então, é por isso que a gente esclarece. Pré-candidatos que ainda estejam participando de live, assim também como ele não pode participar de live artística, nem pré-candidato, nem candidato pode participar de live artística, mas pode participar da live profissional, ele não pode, ele tem que evitar, dizer aos amigos, meus amigos, vocês observem a live,
pode convidar os amigos para participarem da live, mas apenas para que eles possam saber, entender, ter conhecimento de suas ideias, e não para ficar, porque não é momento de campanha ainda. Entende? Então, o voto velado, o voto expresso, nesse momento de pré-campanha, ele é proibido por lei. Agora, doutora, após as convenções, né, após as convenções, qual é o próximo passo? Bem, nesse momento que estamos no finalzinho, né, do período de convenções partidárias, encerra essa semana no dia 16, o que é que, na verdade, ocorre durante as convenções? A convenção, Edson, ele é o ato inicial do processo eleitoral. É por isso que tem que ter existe esse limiar entre a pré-campanha e a campanha, e esse limite aí, o que dá esse parâmetro é justamente as convenções partidárias, né? Tão conhecidas por nós, dos municípios, né? Por ser a eleição municipal, ela ser mais acalorada, mais participativa, tendo em vista que os candidatos geralmente é uma pessoa da família, um vizinho, é um amigo, ou alguém bastante conhecido, então as pessoas acabam ela é mais efervescente, né? Demasiado, é verdade. Então, o que ocorre nas convenções? Nesse momento, né, que as pessoas estão tão ouvindo, o que é a convenção municipal? É uma reunião partidária dos filiados do partido, os chamados convencionados, e, na verdade, o que é que ela tem por objetivo? Ali na convenção, o que se trata? Na verdade, o partido ali, ele vai falar para os convencionados, a diretoria do partido, ele vai passar, eles vão, naquela reunião, que chama, aquela convenção, eles vão estabelecer exatamente as diretrizes que o partido vai percorrer durante aquela campanha eleitoral. Ou seja, eles vão definir se eles irão apoiar, né, uma coligação majoritária ou não, ressaltando que agora, a partir de 2020, esse pleito de 2020, só é possível a coligação majoritária, ou seja, a coligação proporcional, ela deixou de existir com a emenda constitucional 97/2017, que atribuiu, né, um parágrafo 1º ao artigo 17 da Constituição. Então, esse parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição, ele determina que está vedada as coligações proporcionais. Então, ali naquele momento de convenção, os partidos vão decidir, né, a quem apoiar da forma majoritária ou não apoiar, porque também é um direito do partido não querer apoiar. Também eles vão definir ali um nome de campanha, vão definir o sorteio da numeração dos candidatos, né, que é a partir desse momento que se consolida realmente a candidatura. Um sorteio, qual o nome de campanha que o candidato vai utilizar, né, para que esse nome vá para a urna. Tudo isso é constado em ata. A gente consta em ata tanto o nome de nascimento do pré-candidato, quanto o nome de campanha e a numeração. Ali também se define o percentual de gênero, né? Lembrando que o percentual é de gênero. As pessoas costumam ter aquele entendimento que é os 30% das mulheres, que, na verdade, não são só 30% das mulheres. O que a lei define, na verdade, é onde houver uma maior concentração de gênero, ou seja, se um partido ele é totalmente de mulheres, formado por mulheres, eles têm que ter, no mínimo, 30% do gênero masculino para compor. E se ele é determinante no gênero masculino, ele tem que ter, no mínimo, 30% do gênero feminino para compor aquele partido. É justamente uma cota, né, para que as mulheres elas possam realmente participar das eleições municipais, participar de todo esse processo, né, de evolução da nossa sociedade. Programa Na Mira do Povo, né? Aqui a informação com precisão e credibilidade para os amigos e amigas internautas. Para você que está acessando agora o programa Na Mira do Povo, na nossa página no Facebook, estamos conversando com a advogada doutora Lavínia Carvalho, pós-graduada em Direito Público e pós-graduada em Direito Constitucional Aplicado. Agora, doutora, mais uma pergunta
Em relação às convenções, né, voltando aí nesse assunto, quais são os critérios utilizados por presidente de partido? Que não basta, às vezes, o cidadão que é um pré-candidato a vereador, ele tem que ter a legenda do partido, né, para ser candidato, salvo engano. Eu queria saber quais são os critérios utilizados para a escolha de X candidato. Bom, se o partido tem direito a apresentar 10 candidatos, mas tem 40 que quer ser candidato, né? Qual o critério utilizado ali para a escolha dos candidatos à vereança? Olha, Edson, o partido, ele segue, cada partido tem um estatuto, né? Então, ele segue as diretrizes, né, estabelecidas no seu estatuto, e ali também depende do momento, chegar a uma conciliação, porque as pessoas têm que ter consciência que, se um partido pode apresentar 20 candidatos, não pode 50, aí, realmente, às vezes, chega o pessoal a não querer aceitar, às vezes as pessoas, alguns ficam insatisfeitos, outros entendem, sabe? É porque é como se a convenção ela fosse um funil, né? Observamos agora que temos, acredito que uns 1.000 pré-candidatos. A Câmara de Santo Antônio, a vereador, a Câmara de Santo Antônio só comporta 14 cadeiras, né, nesse momento. Então, a convenção ela já vai passar por esse primeiro filtro e o segundo filtro, que é o filtro principal, que é justamente o das urnas, o do pleito municipal. Né? Porque, como a senhora colocou aí, tem alguns que ficam insatisfeitos, tem outros que ficam revoltados, e tem outros que não aceitam a situação, né? Mas que é tudo feito dentro do trâmite da lei. Exatamente. Essa é a verdade, né? Que não, às vezes o cidadão chega, apela para o presidente, apela para o diretório, e a coisa não é feita bem assim. Exatamente. Não é isso? Infelizmente, eu acredito, se o diretório pudesse colocar, tipo, os 50, só podendo 10, ele pudesse colocar 50, seria satisfatório para todos. Verdade. Não é verdade? E lógico que seria bom agrado de todos, mas, infelizmente, como também as cadeiras da Câmara, se fosse comportar todo mundo que hoje é pré-candidato, a Câmara teria que ser um centro de convenções. Mas não, são exatamente 14 cadeiras para tanta gente que quer estar ali naquele local disputando, né, seus projetos, apresentando... Ia faltar eleitor. Ia faltar. Ia faltar eleitor, viu, certeza, doutora? Ia faltar. Aí ia faltar eleitor, não tem jeito. Exatamente. Programa Na Mira do Povo. Abraço a você aí do outro lado, acompanhando, né, essas informações, diluindo dúvidas dos pré-candidatos à vereança, dos pré-candidatos a chapas majoritárias, como também os vice-pré-candidatos. Você acompanhando aqui essa matéria que nós achamos de fundamental importância. Por isso, convidamos a advogada doutora Lavínia, né, Carvalho, que é especialista, né, em direito público e direito constitucional aplicado. Né? Agora, doutora, outra questão em relação à questão, dentro dessa mudança aí, dessa nova lei que pegou todo mundo assim surpreso, né? Porque se discutia que ia haver eleição, que não ia, terminou que vai acontecer as eleições fora da data tradicional, né? Exatamente. Que é em outubro. Mas, dentro desse contexto, doutora, as pessoas que vão votar, qual deve ser o comportamento dessas pessoas? Uma coisa que eu queria saber também da senhora é em relação os deficientes. Há algum benefício essa lei constitucional para garantir as eleições agora de 2020, né, com essa pandemia? Quais são as benéficas que ela traz para essas pessoas? Sim, Edson, eu tenho, inclusive, 2 benefícios, né, que a emenda constitucional ela traz. O principal benefício é que a emenda constitucional, quando ela prorrogou as eleições para o dia 15 de novembro, primeiro turno, ela deixou em aberto que, caso existisse alguma situação no município, na região ou até mesmo no país,
agravo à saúde, ou seja, se a pandemia se expandisse até esse momento, né, então o TSE poderia recorrer a um relatório dos órgãos federais de saúde para que as eleições fossem adiadas até a semana do Natal. Ou seja, ainda há em aberto, justamente observando a saúde como um bem maior. Aí existe esse prazo prorrogado até o finalzinho de dezembro, mas isso pode acontecer, tipo, se uma cidade se verificar a impossibilidade, então vai existir esse estudo e esse diagnóstico, ele sendo positivo, as eleições naquele lugar ela pode ser prorrogada. E isso pode ser até no país. Graças a Deus que nós estamos vendo aí que estamos conseguindo, a muito custo, né, controlar os casos de Covid, e graças a Deus está tudo transcorrendo dentro da normalidade. Um outro pensamento, né, sensível a essa situação é que o TRE ele aumentou o horário no dia da eleição. Né? As urnas serão abertas às 7 horas da manhã, né, não às 8, como sempre ocorre. Uma hora antes, né? Uma hora antes, justamente para que das 7 às 10 se priorize o horário para os idosos, para aquelas pessoas deficientes ou com dificuldade de mobilidade, e também para as pessoas do grupo de risco. Então, nós, né, que, graças a Deus, não fazemos parte desse grupo, seria bom que a gente tivesse a consciência e permitisse que mais cedo, né, as pessoas, os idosos, pudessem exercer o direito dele de cidadão, de poder estar indo às urnas, né, sem aglomeração. Porque se todo mundo for... A gente sabe que aqui na região o pessoal é acostumado a ir para as urnas muito cedo. As pessoas acordam cedo para comparecerem nas sessões. Então, se as pessoas forem e aglomerarem demais, uma pessoa que tem uma comorbidade ou várias comorbidades, ela vai chegar ali e vai se sentir limitada. Então, o direito dela de exercer o voto, né, como nós temos, será limitado, né, porque ela não vai poder ficar ali. Se bem que o TSE, ele pensou em todo momento, os mesários estarão devidamente paramentados, né, seu álcool em gel específico, né, individual, com a máscara, aquele protetor facial. A biometria não vai existir por conta justamente dessa prevenção, e é bom que cada um leve a sua caneta, porque terá que assinar, então cada um leve a sua caneta, para que a caneta não fique comunitária, né? Justamente por prevenção. Leve seu álcool em gel pequenininho no bolso, para, a partir do momento que sair da urna, passar o álcool em gel na mão, e preservando também esse horário para que essas pessoas possam comparecer às urnas de uma forma mais aliviada, de uma forma que elas possam realmente chegar ali e se sentir seguras para poder exercer sua cidadania. Agora, doutora, caso a senhora fala na questão do bom senso. Exatamente. Que tem que prevalecer o bom senso de cada um, dando oportunidade com mais segurança a essas pessoas. Exato. A exercer o seu direito de cidadania. Agora, eu lhe pergunto, caso não haja esse bom senso por parte de algumas pessoas, a lei assegura que aquele horário ali ele vai ser específico só para aquelas pessoas do grupo de risco, pessoas deficientes? A lei... na verdade, o TSE e o TRE, eles estão priorizando isso aí. Eu acredito que, no momento, lá como eles estão organizados de forma a tanto fazer cumprir todo o protocolo, né, das normas sanitárias com relação à prevenção da Covid, eu acredito que eles também vão obedecer essa situação de prioridade. É por isso que nós temos que ter consciência para que, nesse momento, não tenha que estar separando pessoas, já que nós podemos, das 10 até 5 da tarde, comparecer de uma forma mais fluente, né? E deixar que essas pessoas possam realmente, um idoso chegar, e todo mundo vai dar realmente passagem ao idoso, mas não é bom que ele chegue num lugar e tem que ter 50 pessoas, né? Porque é melhor que ele chegue num local mais vazio, que ele possa se movimentar, o cadeirante mesmo. Observe, numa sessão que está cheia de gente, já estamos observando as situações aí com as convenções. Tem convenções que realmente, como o governador, como você bem observou mais cedo,
né, na chamada inicial, o governador disse que já está aparecendo convenções parecendo carnaval. Carnaval. Agora, observe, a gente tem que ter consciência de que a pandemia existe, é um mal nefasto que já levou mais de 130 mil brasileiros para a cova. Não existe ainda uma vacina, então temos que ter consciência, porque não é só a nossa saúde, é a nossa saúde, a saúde do familiar, é a saúde do amigo, é a saúde do vizinho. Então, não é essa pandemia ela não é uma situação só nossa, é uma situação do bem de todos. Então, depende, sim, da consciência de cada um. Programa Na Mira do Povo. Você aí na Mira do Povo, nosso muito obrigado. Você pode curtir, pode compartilhar, né? Em breve já estaremos aqui ampliando ainda mais, doutora, o nosso nível técnico para que realmente possa haver uma interação maior entre o entrevistador, o entrevistado e também os amigos e amigas internautas. Mas, doutora, a eleição tradicional, municipal, né, como também na capital, ela é acompanhada de comício, de visita, de charanga, né? Como é que fica essa questão agora com essa pandemia? O que mudou, o que pode, o que não pode? Bem, Edson, antes de falar isso, eu gostaria de também citar para o pessoal os prazos, né? Porque temos os prazos, as convenções elas encerram no dia 16 de setembro, né? Aí depois começa a fase de homologação de candidatura, quando os partidos, né, levam até o TSE. Se encerra na quinta-feira, né? Porque hoje são 14. Encerra na quarta-feira. Encerra na quinta-feira. Na quarta-feira. No dia 16. Amanhã é quarta-feira. 15. Terça. Então, a partir quarta, de 16. quinta, o que é que se procede? Os partidos eles vão cadastrar as atas como agora está tudo mais digital ainda por conta da pandemia. Ele tem 24 horas para cadastrar as atas no sistema Candex do TSE, né, e homologar as candidaturas, ou seja, até o dia 26. O dia 26 é o último dia de limite para a homologação das candidaturas, sendo que no dia 27 de setembro inicia-se a campanha eleitoral, o período de campanha, inclusive com as propagandas em rádio e televisão. Desses, os que foram eleitos, tem até o dia 18 de dezembro para serem diplomados e o dia 1º de janeiro de 2021 para serem empossados. Diplomados, 18 de dezembro, empossados, 1º de janeiro. Lembrando também que o calendário eleitoral não é porque a eleição é esse ano, ele se encerra esse ano, não. O calendário eleitoral ele inicia-se 1º de janeiro de 2020 e encerra-se em 31 de dezembro de 2021. Sabe por quê? Boa, realmente, eu gostaria. Agora aguçou a minha curiosidade, não só a minha curiosidade, como também dos amigos e amigas internautas. Porque após a diplomação, após a posse, né, ainda existem os resíduos da campanha, ou seja, toda a representação, denúncia, todo o processo, né, que é iniciado, né, na Justiça Eleitoral, né, provocado, lógico, durante o período de campanha. E, então, o do TSE ele tem todo esse período para processar, julgar todos esses processos e ocorrer o trânsito em julgado desses processos. Então, por isso que ele encerra, o calendário eleitoral não encerra agora com o final da eleição. Ele encerra em 31 de dezembro de 2021. Aí vai passar por um processo de avaliações. Para aqueles que realmente, né, receberem interferência judicial, ele tem todo esse processo de avaliação para depois serem julgados. Portanto, aí, você acompanhando aí o nosso programa Na Mira do Povo, com a doutora Lavínia, né? Ela que já coloquei aqui, pós-graduada em Direito Público, como também pós-graduada em Direito Constitucional Aplicado. Agora, doutora, ainda voltando à pergunta que eu formulei à senhora, mas não foi respondida, em relação ao tradicional, né, a eleição tradicional, sim. Que é acompanhada de charanga, visitação, comícios, né, e aglomerações. Também. Né, e quando estamos vivendo aí, vivenciando e sendo cobrado todos os dias pela Justiça a questão do distanciamento social. Exatamente. E aí? Antes de responder isso para você, eu gostaria de
falar para os seus internautas, né? Trazer os dados estatísticos de Santo Antônio de Jesus. Muita gente quer saber, né? Sempre me procuram para saber como é que está o eleitorado. Cresceu muito, cresceu pouco, né? Evoluiu de que forma? Aí eu gostaria de trazer para os seus internautas, né, que nós estamos, no momento, com 70.531 eleitores aptos para votar em Santo Antônio de Jesus. Muito bem. Né? Tem um eleitorado de 70 mil eleitores para que os pré-candidatos e futuros candidatos, né, estejam aí correndo atrás desses eleitores para pleitear, né, o voto. Desses eleitorados, 54,8% é de mulheres, né? As mulheres prevalecem aqui no eleitorado de Santo Antônio de Jesus. Isso aí seguindo a evolução do Brasil, que também tem prevalecido o eleitorado feminino, e é uma evolução mundial. E isso é um resultado das conquistas, né, das mulheres. Eu, como membro da Comissão de Proteção e Direito da Mulher da OAB, não poderia deixar de registrar, né, justamente esse avanço das mulheres também no processo eleitoral. Muito bem. Outra coisa que eu gostaria de passar para vocês é justamente também uma situação também que os pré-candidatos, essa aí é a situação mais prioritária dos pré-candidatos, né? O gasto de campanha, quanto eu devo gastar, quanto eu devo prestar contas. Realmente, né? Para que depois eu não venha assim, a sofrer multa, não venha a sofrer impedimentos. Porque aí existe, vou me interromper um pouquinho, né, aquela questão do quem pode mais e quem pode menos, né? É verdade. E aí termina que interferindo, né? Às vezes o poder aquisitivo de candidato tal é maior do que o meu, e ele termina, querendo ou não, levando a vantagem. É verdade. Eu gostaria que a senhora passasse isso aí para os amigos. Jesus, nós temos o limite de gasto de campanha para prefeito em Santo Antônio de Jesus, estabelecido pelo TSE, é de R$ 652.273,11. R$ 652.273,11, e para vereador, R$ 24.426,51. Né? Observe, esse limite ele não aparece do nada. Esse limite ele foi estabelecido nas eleições de 2016 e ele é atualizado segundo o IPCA do período de junho de 2016 a 6 de 2020. Então, o TSE chamou o IBGE, junto com o IPCA, para fazer esse levantamento e trazer essa atualização, né? Ressaltando que isso aqui, eu trago esse recorte para Santo Antônio de Jesus, ou seja, outros municípios, cada município tem seu percentual. Lógico que o de Santo Antônio de Jesus não equivale ao de São Felipe, nem ao de Mutuípe, cada um, né, determinado pelo TSE. Agora, esse valor de gasto, doutora, ele está agregado também ao crescimento do eleitorado na cidade? Ele foi estabelecido no ano em 2016, né? E agora ele só foi atualizado pelo percentual, o mesmo percentual que atualiza os valores de salário mínimo, né? A princípio, para iniciar em 2016, ele realmente observou parcela da população, mas para ser alterado ele foi observado a atualização pelo IPCA. Tem pré-candidato aí que eu acredito que não tem nem R$2.000 para gastar, né? E tem alguns aí que devem estar guardando o auxílio emergencial para ver se paga a questão do santinho. É difícil. Olha só, lembrando também que esses gastos, o que registra esses gastos? Esses gastos registra na campanha, ele registra contrato de pessoal para trabalhar na campanha, né? Registra aí também o pagamento de panfletos, pagamento de toda a publicidade, toda a arte, toda a publicidade feita na campanha. O exceto desses valores aí, a exceção é justamente a contratação de amparo jurídico, né? A contratação de consultoria jurídica, né? Caso sempre pode existir, né? Do candidato ele ser, porque aí já é um momento que ele é candidato. E que é o melhor caminho, né, doutora? Para lá na frente. Né, ele tem que estar amparado, né, no jurídico, né? No jurídico, justamente porque se ele sofrer isso, como você falou no início, se ele cometer um ato que, por não saber,
esse ato ser vedado pela lei, aí tem um jurídico para amparar. Então, o contrato jurídico não contabiliza nesses valores. Ele não é contabilizado. Não é contabilizado nesses valores. Isso aí é mais, como a senhora colocou aí, a questão de mídia. Isso. É tudo todo essencial de campanha. Contratações dessas meninas de adesivos, as bandeiras. As bandeiras, né? Exatamente. Todo esse trabalho de publicidade que envolve, né, o próprio processo eleitoral. Agora, com relação às permissões, né, para os prefeitos, você gostaria de saber, os prefeitos que estão pleiteando a reeleição, o que é possível, o que não é? Não só eu, como os amigos e amigas internautas. Neide mesmo está ali curiosa, querendo saber ali. Bem, os prefeitos que estão pleiteando as reeleições, eles têm umas vedações também, assim como também tem permissões. O que é que os prefeitos não podem nesse momento? Nesse momento, como consequência da emenda eleitoral, da emenda constitucional número 107, de 2020, né, estão vedadas para as prefeituras municipais a propaganda institucional. Né? Propaganda institucional, nesse momento, é vedado, inclusive nas obras. O que é vedado também é aquele slogan de campanha, né? Porque cada prefeito, quando ele chega, ele traz um slogan, rumo à vitória. Eu sei. E aí ele coloca sempre aquilo para chamar sempre, né, aquele slogan de campanha. Esse slogan aí tem que ser retirado de todas as obras, só prevalecendo o símbolo da prefeitura. Então, nesse momento, não mais slogan e, nesse momento, não mais propaganda institucional. O único tipo de propaganda que o ajuste feito na lei eleitoral possibilita é relacionado a esclarecimentos, orientações e a publicações do boletim da Covid. Somente a título de esclarecimento, como nós continuamos vendo as prefeituras publicando todos os dias os boletins, esse aí pode ser feito de forma cautelosa, para que ele também não configure algum tipo de benefício pessoal, uma promoção pessoal. Eu quero aqui dizer que realmente a observação do TRE, né, nesse aspecto, foi dinâmica. Porque, se a gente analisar, como a senhora colocou, cada prefeito tem o seu slogan de campanha. Uhum. E quando geralmente, ele mantém aquele slogan, né, num trajeto da sua gestão, da sua administração, e termina que, quando você fala o slogan, automaticamente, por incrível que pareça, você liga a pessoa... Termina vinculando uma coisa à outra, né? Verdade. Ou seja, o gestor às obras ao gestor. Isso aí o TSE viu como... uma promoção pessoal. Uma promoção pessoal. Uhum. Outra coisa, assim, que o TSE, quer dizer, prevaleceu, né, lógico, o impedimento, né, é vedado aos gestores e a qualquer, não é só o gestor, qualquer candidato, né, comparecerem em inaugurações de obras. Não só o gestor que pretende se reeleger, como o vereador que pretende se reeleger, mas também aquele que já é candidato, que está com pretensão, né, de eleição. É vedado por lei, pela lei eleitoral, o comparecimento na inauguração, e como também, já para o prefeito, a única coisa que não é vedada é o comparecimento à eleição, à inauguração. Mas ele, dias antes, ele pode muito bem comparecer às obras, ele pode observar o andamento das obras, como é que estão acontecendo ali, lógico, para que na inauguração não venha haver surpresas. E depois das inaugurações, ele pode também ir lá no local e observar tudo direitinho. Mas na inauguração, nem ele, nem outro tipo de candidato não pode comparecer. Já alguma coisa que pode... Isso, doutor, não interrompendo, é válido para majoritária, como também para a área proporcional, né? Não existe mais proporcional. Não existe mais, não existe, bem lembrado. Não existe. A emenda 97 de 2017 tirou, deixou... Inclusive, eu vou falar para você, deixou de existir, mas eu vi aqui, observando alguns editais de convenção, você acredita que eu observei que encontrei um erro no edital de um partido aqui de Santo Antônio de Jesus, convocando os convencionados para a convenção, né? E nos índices de pauta, nos requisitos que ele ia ser pautado
Na convenção estava lá, né, definição da coligação majoritária proporcional, e disse, tomara que eles não façam isso e não constem ata, para depois não correrem atrás desse prejuízo, né? Porque é a ata que vai para o TSE, a ata ela tem 24 horas para ser digitalizada e inserida, e aí, a partir daí, depois de feito, tem que correr atrás do prejuízo. Então, deixou de existir, são só coligações majoritárias, não existe mais proporcionais. Programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz. Aqui tem pão, manteiga, não, informação com precisão e credibilidade para os amigos e amigas internautas. Lembrando que você que está chegando agora aí, acessando o programa Na Mira do Povo, na nossa página no Facebook, logo mais você pode acompanhar também no nosso canal no YouTube, toda essa matéria aqui, esclarecedora, de fundamental importância, não só para os candidatos, como também para o eleitorado, né, doutora? Doutora, nunca deixou de existir essa questão do candidato querer corromper o eleitor e o eleitor aceitar, né? Qual a punição para essa questão, doutora? O uso do poder aquisitivo fora do que rege a lei. Bem, o TSE, né, ele trabalha, ele é eficiente, ainda mais nessa época, é a época que ele mais trabalha, mais ainda por conta da situação de pandemia, o TSE tem se desdobrado, emitindo resoluções em cima de resoluções toda semana. Inclusive, uma coisa que eu deixei de falar aqui foi que ele, observando a pandemia, ele proporcionou que as convenções pudessem ser também virtual, independente de disposição no Estatuto do Partido. Ele abriu esse precedente, inclusive, ele criou uma resolução definindo, regulamentando exatamente como tem que ser, mas, infelizmente, a gente sabe que a eleição é muito calorada, né? E esse calor humano faz com que não exista nada virtual, que a gente não está observando por aí nenhuma, né, de forma virtual, está sendo tudo presencial. Mas até nisso o TSE observou. Agora, com relação, tem sempre observado com relação a gente sabe que, infelizmente, né, o povo teria que ter mais consciência, teria que saber exatamente observar quem vai votar, observar quais são, qual a conduta daquela pessoa, daquele candidato, né, o que é que ele pretende com o bem comum, o que é que ele vem trazendo de bom, o que é que ele tem de legado para deixar para a comunidade. Então, eu acho que o ato da pessoa ser corrompido ou corromper, eu acho isso um extremo da negatividade humana. Mas que, infelizmente, na política brasileira é uma tradição, né? Uma tradição infeliz. Diga-se de passagem. É uma tradição negativa. Negativa, né? E ilícita. Claro, ilícita, né? Infelizmente. Mas, Edson, como hoje em dia, né, existem os recursos para isso, a internet está aí, né? Justamente para se denunciar, para se filmar, né? E através das representações, aí é que o TSE vai fazer justamente os julgados, que tem até o final de 2021, para ele estabelecer realmente, nessas situações, o que se prevalece, se aquele candidato que, por acaso, foi pego nessa situação ou não, decorrido todo o processo, todo o andamento processual, ele ser punido, né? Ou seja, se você aí atropelou a lei eleitoral para se beneficiar hoje, lá na frente você vai quebrar as pernas. Com certeza. Não é? Essa é a verdade. Essa é a verdade. E hoje, né, hoje está tudo tão claro, tão transparente. Bem, com relação ainda aos prefeitos, né? Os prefeitos, eles não podem participar, eles não podem, nesses 90 dias, movimentar pessoal, ou seja, pegar tais pessoas que são de muito conhecimento político daqui e remover para tal e tal setor que é na roça. Ele não pode fazer isso, né? Não pode utilizar os prédios públicos, né, para os partidos, apenas para as convenções, mas devidamente regulamentado, convocado anteriormente, publicizado, somente dessa forma, mas para política, para partido, para campanha, de forma alguma.
E com relação também à publicidade da prefeitura, né? Esse ano é um ano político, é um ano que o TSE pensando justamente em não permitir que os gestores se promovam, né, de forma que exista a promoção pessoal. O TSE é sensível a isso, ele observou, ele limitou ainda mais, porque até 2016, a publicidade, esse ano, a publicidade que a prefeitura poderia fazer, até 2016, ela teria que fazer uma média dos 3 últimos anos e ficar, no último ano de eleição, trabalhando em cima daquela média. Só que esse ano, né, nessa situação aqui agora, ela foi um pouquinho mais limitada. Para esse momento, os prefeitos eles têm que observar o período entre os 2 quadriênios do primeiro ano, ou seja, que equivale a janeiro a agosto desses últimos 3 anos, pegar esses 8 meses dos 3 anos, fazer uma média e gastar nesse último ano, né? A gente observa que apertou mais um pouquinho, porque um ano tem 3 quadriênios, então ajustou para 2 quadriênios. Esse ano a publicidade, a nível de prefeitura, ela ficou mais curta, né? E, se exceder, corre o risco de receber uma improbidade, uma ação de improbidade administrativa. Ou seja, trocando em miúdos, ficou mais apertado do que sardinha em lata, né? Ficou mais apertado ainda. Então, é a lei tentando fazer com que as coisas evoluam de uma forma boa, de uma forma que... Positiva, né? De uma forma que realmente os recursos sejam aplicados de uma forma que deve, não para promoção pessoal. E já agora, né, já eu acredito que finalizando, eu vou trazer justamente o grande finale, que são as permissões e as condutas vedadas. Bem, o que é permitido para os candidatos? Um minutinho. Ainda para prefeito, ele pode utilizar as redes sociais. Assim como os vereadores que estão se candidatando para a reeleição, pode usar sua rede pessoal. Para o prefeito, ele pode trazer a trajetória, né, de trabalho, mas nada que seja conforme propaganda política, nada com aquela publicidade e propaganda, mas sim algo bastante pessoal, feito por ele mesmo. Ele pode, sem pedido de voto na pré-campanha, entende? Na pré-campanha ele já podia fazer isso, tanto ele quanto os vereadores, mas sem pedido velado de voto. E, por enquanto, para as redes sociais, né, a lei ela tem flexibilizado bastante. Inclusive, uma coisa que foi muito condenada em 2016, agora já é flexível, né, que eu vou trazer para os seus internautas, que é o disparo de mensagens pelo WhatsApp. O envio de mensagens no WhatsApp pode acontecer agora, né? Agora, de que forma? Esse envio de mensagem no WhatsApp ele não pode ser feito por compra de pacote de dados, ele também não pode ser feito por telemarketing, né? Compra de pacote de dados, ou seja, você não conhece aquele candidato, nunca viu, não sabe nem quem é. De repente aparece no seu celular uma mensagem de uma pessoa desconhecida. Então, a lei veda isso. O que é proporcional, né, nesses disparos de mensagem instantânea? Né? Você tem seus amigos, seus vizinhos, seus familiares. Você faça a sua lista de transmissão dos seus contatos pré-estabelecidos e envie seu santinho, envie as propostas do seu candidato. Agora, eu recomendo que seja de forma moderada. Estabeleça 3 vezes por semana, uma semana manda o santinho, no início da semana, no meio da semana, mande umas mensagens, né, para aquela lista de transmissão, aquela lista de amigos, sem mandar demais, justamente porque o envio excessivo acaba causando um efeito reverso, né? Porque as pessoas vão ficar irritadas, vão ficar chateadas e você acaba perdendo o voto. E se, por acaso, uma pessoa se chatear e chegar e denunciar? Porque ela está recebendo mensagem de alguém que não é, às vezes, do convívio dela, né? E ela está tendo, querendo ou não, a sua privacidade invadida. Né? É justamente por isso a lei ela proíbe, tanto por telemarketing, quanto por pacote de dados, quanto justamente esse disparo de uma forma abusiva e excessiva, que é quando você não sabe nem para quem está enviando. Por isso que ela determinou, observe como ela funila, ela determinou que seja para amigos, parentes, conhecidos, que estejam cadastrados no seu celular, cadastrado previamente. Sua listinha de amigos, que você manda um bom dia, né? O grupo dos parentes do grupo da família, esses aí você pode. Agora, também, não de forma que vá
tirar a paciência do pessoal, nem tampouco gerar algum constrangimento, porque a gente sabe que quando fala de política, futebol e religião, né, cada um tem seu posicionamento e a gente tem que agir de uma forma respeitosa. Agora, doutora, por exemplo, eu como tenho 2 sites, né, e como também grupos de WhatsApp, Sim. né, que são pertencentes ao site. Qual deve ser, como administrador do grupo, né? Evidentemente que eu estou à frente, eu sou responsável Sim. por tudo que vem acontecer. Exatamente. Em termos de divulgações dentro daquele grupo. Eu preciso tomar alguma providência já para que não haja excesso de algumas pessoas que estão ali no grupo e são pré-candidatos? Sim, eu acredito que, por medida de cautela, principalmente você e todos os administradores do grupo, porque a gente sabe que a consequência de um ato das pessoas do grupo, ela respinga justamente, subsidiariamente, no administrador do grupo. Porque ele está ali, não é porque é um grupo que tem gente, mas é uma coisa virtual, não existe. Ali é como se a gente estivesse num bate-papo, você administrando o bate-papo, e quando as pessoas começassem uma a querer agredir outra, você tem que chegar ali e administrar aquela situação. Então, como é um grupo de pessoas e que os administradores eles realmente sofrem as consequências, seria bom que os administradores criassem uma mensagenzinha, aquelas mensagens automáticas, né? Justamente porque estamos no ano de eleição, para que venha se conter e evitar, né, futuros desgastes entre amigos, porque as pessoas começam a discutir, aí, de repente, perde a amizade por causa de política, e também gerar algum outro dano pior, né? Ou seja, que se recorra ao judiciário e a pessoa que é o administrador sofrer sem ter realmente participado, mas só por ele ser administrador e não ter realmente ali regulamentado aquela situação. É muito bom, foi muito bem lembrado da sua parte, uma forma de que você realmente tem preocupação, né, com seus seguidores, o pessoal que compõe seu grupo, mas é bom que você vá sempre adequando, observando, tentando fazer um equilíbrio com relação porque ali vários candidatos de vários posicionamentos de 2 grupos, né, que são os grupos mais ferrenhos nas disputas, e aí você vai ter que ser ali o fiel da balança para equilibrar. O mediador, né? O mediador. O conciliador e mediador. Conciliador, mediador e fazer também a política da boa vizinhança. Com né? certeza. Porque no momento em que o negócio acirrar, você vai ter que ser um árbitro ali. Você vai ter que ser um juiz, né? Conversar ali no privado com a pessoa, caso ele continue desrespeitando, que vai excluí-lo, até mesmo para preservar futuras situações, futuras consequências para você mesmo. Agora, doutora, para finalizarmos a sua participação aqui no programa Na Mira do Povo, a questão da visitação. Sim, sim. O candidato ele pode ir na casa do cidadão, já que existe a questão do distanciamento social, pode haver naquela residência pessoas do grupo de risco, né? Pode haver pessoas, como é que eu colocaria? Agora fugiu, deu um branco aqui agora. Sim, perfeitamente. Idosos, entendeu? Sim. E aí, o que fazer? O que a lei garante para essas pessoas e também proíbe os candidatos? Muito bem lembrado por você, Edson. O que é que a lei... Olha, eu quero logo deixar registrado que vai haver campanha eleitoral, vai haver comício. A lei não proibiu, nem tampouco a emenda constitucional. Vai haver passeata, vai haver carreata e vai haver reunião. Tudo isso na lei prevalece, porque senão não seriam eleições municipais, não é mesmo? Verdade. Então, agora o que é que cabe? Cabe à classe política, né, ter consciência suficiente para poder saber administrar essa situação. Críticas vão existir, porque onde tem um político, é fácil um aglomeramento de 50, de 100 pessoas. E agora, com essa abertura que o governo deu de poder se reunir até 100 pessoas, é muito fácil um político chegar no bairro e, de repente, estar rodeado com 100 pessoas. Ou mais. Sofrerão críticas? Sabemos que sofrerão. Agora, uma notícia que eu vou te dar que não é muito boa, nem para você, nem para os internautas. Os decretos municipais, eles não terão efeitos com relação à denúncia de aglomeração durante as eleições. Observe aí. Não terão efeito. Nem ele, nem a própria lei eleitoral.
A única coisa que pode ter feito para a aglomeração é o que o governador fez aí. Ou seja, a emenda constitucional 107/2020, ela diz que uma denúncia de aglomeração, ou então qualquer tipo de proposição com relação a isso, ela só é válida se ela tiver uma fundamentação num órgão estadual ou federal de um órgão de controle de saúde. Ou seja, a vigilância sanitária do município, ela não tem eficácia com relação à lei eleitoral, porque é uma lei maior. Um decreto municipal, ele não tem eficácia hereditariamente numa emenda constitucional, né, que está no topo, que a Constituição está no topo da pirâmide. Tudo que vier, por isso que foi que o governador fez, pediu ao TSE para fazer esse levantamento, porque aí vai se um diagnóstico, provavelmente ele vai pedir de um órgão ou estadual ou federal, se ele achar melhor, porque aí sim o TSE vai realmente poder julgar. Por lei, esse negócio de o prefeito colocar um decreto municipal porque está acontecendo aglomeração de eleição, não vai valer. Então, chamamos mais atenção para a consciência do povo. É por isso que as convenções estão nesse nível. Porque o decreto municipal ele não valida, ele não tem eficiência nessa aglomeração das pessoas. Então, depende muito, muito, muito mais ainda, nesse momento, a gente chamar pela consciência do ser humano, o bom senso, a preservação da saúde, para que, no final, o efeito não seja tão pior do que o que a gente está tentando controlar nesse momento. Já pensou, passadas as eleições, os casos de Covid subiram terrivelmente de novo? É misericórdia. Jesus. Então, infelizmente, não vai valer só com esse respaldo estadual ou federal, né? Vai ter carreata, vai. Agora, depende também da consciência, né, dos candidatos, uma ou duas no máximo, não esse negócio de fazer toda semana, para evitar, né? Comício, a lei não proibiu. O uso de mini-trio, de carro de som, está válido também para carreatas, para comícios, para caminhadas. Aí, não para ficar na rua transitando, mas para esses momentos, o mini-trio e o carro de som vai prevalecer, obedecidos o limite de 80 decibéis de pressão sonora, medido a 7 metros do veículo, né, que faz essa publicidade. 7 metros de distância. 7 metros de distância do veículo. Então, vai ter que ter essa medida de 80 decibéis, a 7 metros, vai continuar existindo. As bandeirinhas vão acontecer, as meninas ali no trânsito, essas coisas, a lei não proibiu. Mas vai haver o distanciamento. A gente vai obedecidos exatamente todo o protocolo sanitário, né, com relação ao coronavírus, realmente vai ter que obedecer, né, essas normas. Agora, vai existir as bandeiras, vai existir, inclusive, não com um carro de som, mas elas podem, o pessoal da bandeira pode se utilizar de uma mesa com toda a panfletagem de campanha e com a caixa de sonorização, obedecendo um horário, né, até as 22 horas, e com um distanciamento de 200 metros de hospitais, de escolas, de prédios públicos, de quartéis, de bibliotecas, para que não venha incomodar por causa do som. Agora, doutora, a senhora não respondeu a minha pergunta. Sim. E a visita? A visita... Não, mas observe, infelizmente, o decreto não vai proibir a aglomeração da visita. As reuniões vão acontecer. Vai acontecer a caminhada. O que a lei diz? A lei diz que vai acontecer, pode a caminhada, vai acontecer o comício. Eu imagino que, pelo bom senso, os candidatos eles não saiam de porta em porta. Porque eles estarão levando... olha só, o próximo prefeito vai estar levando uma consequência muito grave para a saúde na próxima gestão. Mas é isso que eu colocava, porque às vezes o cidadão está em casa, daqui a pouco bate na porta e olha, adentra 20 pessoas dentro da casa dele, ou até mais, né? E aí fica o questionamento, né? Porque uma coisa é se chegar o prefeito, o candidato a prefeito, o vice, é uma coisa. Mas aí vem 10, 15, 20 pessoas acompanhando. E essa não é uma eleição atípica. Não é. Não é, então tem que haver bom senso, a consciência e também empatia,
né? Você se colocar que o cidadão pode estar lá com alguma enfermidade, pode ter um parente doente e por aí vai, né? Acamado, saído de cirurgia, né? Uma pessoa com o organismo ali ainda colocado em risco. E o que é que acontece? Como a lei determina que vai haver comício, vai haver reuniões, vai haver caminhadas e vai haver passeatas, dentro desses parâmetros, a gente sabe que é bem possível que o candidato ele chegue perto da casa de alguém. O certo seria que, chamando realmente pela consciência, ele não fazer isso. Fazer até um comício. Inclusive, o trio vai ser permitido, não para caminhar junto com o povo, mas o trio ainda é permitido só para o comício, só para a sonorização do comício. Não vai ser permitido o showmício, continua sem permitir showmício. Inclusive, o candidato que for artista, ele não pode subir no trio para cantar, nem pago e nem de graça. Ele só pode subir ali para apresentar o projeto de campanha dele, informar o número dele e pronto, descer do trio. Nada de, porque eu sou artista, eu quero cantar, nada disso, porque aí tem que prevalecer o princípio da isonomia, né? O outro não sabe cantar, né? Então tem que ter um equilíbrio. Para você que é candidato e é cantor, cantar agora só no banco da praça. Viu? É verdade. Agora, doutora, para finalizarmos a sua participação, algo que me chamou a atenção essa semana foi que eu vi uma matéria onde aquele médico que é acusado de homicídio, de feminicídio, o doutor Bumbum, conhecido como doutor Bumbum, é candidato a vereador. Ele é pré-candidato a vereador. E aí eu fiquei me questionando aonde é, né, que realmente entra a questão da ficha limpa. Ela existe ou ela só existe só no papel ou é colocada na prática? Porque o que a gente vê, uma enxurrada de pessoas respondendo a processos criminais, pessoas respondendo processos eleitorais, pessoas respondendo a vários tipos de processos, e que são candidatas, aí eu me questiono e vou questionar a senhora, como é que realmente está essa questão da ficha limpa? Ela existe num papel ou ela realmente está sendo colocada em prática? A lei da ficha limpa, ela passou a existir justamente por conta desse grande volume, né, de pessoas que praticam atos ilícitos e que depois querem recorrer, inclusive, o que o deputado tem? Eu esqueci agora o nome. Para não serem julgados naquele momento, né? Nas eleições eleitorais, na municipal, não acontece isso, esse tipo a cobertura, né? Aquela cobertura que a própria lei dá. Mas, que agora me fugiu um minutinho do pensamento. Mas o que acontece é o seguinte, eu não sei em que fase está o processo desse senhor, que você citou aí, né? Uhum. Cada processo, o que a gente fala no direito, cada processo é um caso, né? Cada caso é um caso e cada caso depende. Como eu não sei, como eu não tenho conhecimento de que fase está o processo dele, eu não posso dar palpite, até porque seria antiético, né? Uhum. Mas o que eu tenho a lhe dizer é o seguinte, a lei, ela trabalha depois no Brasil, a gente sabe que as coisas tem que existir o final do processo para que a pessoa seja condenada. Entende? Possivelmente, o processo dele ainda está tramitando, né? Até que ele seja julgado, condenado, né? Que existe o trânsito em julgado para que realmente a pessoa seja, né, determinada a você que não é mais inocente, você é realmente o causador daquele dano à sociedade. Possivelmente, essas pessoas que ainda estão nesse trâmite, que o processo ainda não encerrou, ele ainda está naquele período em que ainda pode ser considerado inocente, estão se valendo desses momentos para poder se candidatar. Entendeu? Mas que ele, caso eleito, pode também... Sim. Caso eleito... ter um mandato cassado. Olha só, aqui na eleição municipal, existe realmente, não existe tanto essa cobertura que estão esperando agora mesmo esse caso da Flor de Lis, né? Esperando encerrar o mandato, então, para poder que ela seja presa ou condenada, alguma coisa assim. Mas, no processo eleitoral municipal, o vereador, se ele cometer um erro, ele é preso. A coisa não está boa para Jezabel, não, viu?
A coisa não está boa para Jezabel, não, viu? Mas observe, para os deputados, eles têm, né, esse manto. Essa né, prerrogativa. Esse manto, né, legislativo que encobre, aguarda até que seja encerrado o mandato e eles possam ser julgados realmente. Né? Mas, infelizmente, né, existe essa cobertura para aqueles que estão ali representando o povo. É uma blindagem. É uma blindagem, né, que está na lei e a gente não pode... Quem somos nós para contestar, né? Até que se levante alguém aí no Congresso e faça com que as pessoas realmente sejam condenadas e naquele momento... Que se cumpra a lei, né? A lei naquele momento e não esperar para depois ou para cair no esquecimento. Não é isso? Doutora, o nosso muito obrigado, né? Realmente foi uma matéria esclarecedora, não só para mim, mas em especial para os pré-candidatos a vereadores, os pré-candidatos a prefeito, como também para os eleitores, né? E você aí que é candidato, pré-candidato a vereador, está com alguma dúvida, né? Para não fazer besteira, né? Às vezes o cara vai, se elege lá na frente, não pode tomar posse, não pode ser empossado, né? Ou vai ter o mandato, vai perder o mandato. Então é melhor você procurar uma profissional. É melhor você procurar uma profissional, se orientar, né? Ela orientar você, porque aí você vai estar realmente amparado no que rege a lei eleitoral. Essa é a verdade. E todos os seus trâmites. Então, quando a gente não sabe de algo, é melhor a gente procurar um profissional que possa nos orientar. Né? Doutor, eu agradeço aqui a sua participação, desejo sucesso, nosso muito obrigado. Os microfones ao seu dispor para algo mais que a senhora queira acrescentar. Observei, Edson, que você, eu acho que você não lembrou de falar a respeito dos templos religiosos. Você tem alguma dúvida com relação aos esclarecimentos da lei? Os templos religiosos. Eles continuam... De ter eu tenho, né, doutora? Eles continuam, a lei continua vedando toda manifestação política dentro de templos religiosos, independente de denominações ou de categorias. Então, é vedado ao candidato, né, subir no púlpito e pedir voto, como é vedado panfletagem dentro da igreja. A lei só possibilita após os portões. E o pastor? É isso. Caso um pastor, um líder religioso, caso ele venha a se candidatar, o que eu aconselho é que, neste período, ele se afaste do púlpito. Sabe por quê? Porque corre o risco dele estar ali muito empolgado, né, palestrando, fazendo sermão, o que tiver que seja, e aí alguém filmar, e aí depois ser prejudicial a ele. Né? Então, para que não haja isso, ele pode sim fazer reuniões na casa dos seus irmãos, ou seus companheiros de religião. Pode reunir na casa dos irmãos. Mas dentro da igreja é proibido o uso de púlpito e é proibido manifestação religiosa dentro dos templos religiosos. A lei não abriu mão para isso, não. Ô, doutora, hipoteticamente, o pastor, ele pode chegar e pedir voto aos fiéis dentro da igreja? Não. Não é permitida movimentação eleitoral dentro de templo religioso. É proibido, a lei veda, movimentação eleitoral dentro de templo religioso, ou seja, pedido de voto, panfletagem, entrega de santinho dentro da igreja é vedado pela lei. E também o que a lei ainda continua vedando o uso de paredes para colocar o nome de pessoas, muros. Ela proíbe também o uso de odó, né? A multa mínima por odó é de 5 mil, vai de 5 a 15 mil a multa. Black lights, painéis eletrônicos, tudo isso está vedado, não pode, só pode existir dessa forma que eu falei. As bandeiras podem, o carro pode ser colocado o adesivo, pode ser colocado o perfurete, mas não pode ser aquela plotagem que faz toda... Né? Eu sei que plota o veículo todo. O veículo todo não pode, de jeito nenhum, e não pode também muros, essas fachadas, nada disso não pode ser, a lei está vedando. Então, é muito bom que a categoria política, eles procurem esclarecimento de profissionais, justamente para que amanhã depois eles não venham a sofrer multas.
Inclusive, no limite de gastos, se passar desse limite aí, vai sofrer multa de 100% ao excedente. Cada excedente aí vai ser 100% em multa em cima. Jesus. Então, a lei está aí, né, para regulamentar e penalizar quem passar dos limites. E, inclusive, como eu fui muito procurada por pessoas que pretendem realmente, os pré-candidatos, tem muita gente boa aí, com muito projeto bom para o município, para a sua cidade. E o que foi que eu tirei disso aí? Já que as pessoas ficam procurando e perguntando, ô, Lavínia, eu quero ser vereador, eu pretendo, porque eu tenho isso em pensamento. Eu quero colocar esse projeto. E a gente sabe que muita gente não tem esse conhecimento todo. Então, o que foi que eu fiz? Eu estou elaborando um curso de formação de vereadores, agora, logo para esse período depois das convenções. Até porque precisamos de pessoas com esclarecimento dentro das casas legislativas. Qual a data? Já tem uma data definida, doutor? Local? Eu estou terminando de fazer um conteúdo programático, porque eu estou fazendo um curso com a emissão de certificado. Eu vou ter um grupo, vou montar um grupo de WhatsApp para tirar os esclarecimentos, inclusive com apostilas, para que no futuro eles venham recorrer às apostilas para saber exatamente como é que ele está procedendo ali. Porque a gente fica cansado de ver vereadores sendo eleitos, levar quase um ano dentro da Câmara, sem entender, sem saber nenhum momento de falar na tribuna. Observe, você sabe muito bem disso. E, inclusive, olha só, essa semana passada eu soube de uma situação que, acho que foi aqui em Itabuna, um vereador já em final de mandato, tinha um projeto dele, estava sendo discutido, ele tecendo terríveis críticas. O próprio projeto, eu acompanhei. Quando o presidente da Câmara chamou a atenção dele para dizer que aquele projeto era de autoria dele, ele ficou surpreso. Em final de mandato, isso não tem cabimento. Realmente. A situação dela. Então, aí, tendo em vista essa procura, então eu elaborei, e aí mais adiante eu posso vir aqui justamente para a gente estar conversando sobre isso. Né? Precisamos formar, as pessoas precisam estar ali, sabendo de que forma é que ele realmente tem que fiscalizar os recursos, de como é que vêm os recursos, como são utilizados os recursos, para que as pessoas não fiquem só falando, reclamando, sem saber nem do que se trata. Verdade. Né? Doutor, o nosso muito obrigado, sucesso, viu? Muito obrigada também, foi uma honra estar aqui com você, com seus internautas, fazendo parte desse momento, né? Eu espero ter realmente respondido, né, às indagações dos seus internautas aí, e que o pessoal venha, o meu trabalho é esse, trazer esclarecimentos, fazer com que a população saiba exatamente o que pode e o que não pode, né, durante as eleições, e para que cada um eleitor também seja um fiscal, porque ele sabendo, ele esclarecido, quem tem esclarecimento, tem o conhecimento, tem o poder de poder realmente, né, determinar, olha, fulano, esse candidato está certo, está cumprindo tudo direitinho, vale a pena dar o meu voto a essa pessoa, porque eu sei o que é que pode estar, né, de que forma ele pode estar, qual a atitude que ele pode estar ali, né, predominando naquele momento de campanha. Isso aí também demonstra muito o caráter da pessoa, demonstra muito a personalidade, o que a pessoa veio fazer. É um cartão de visitas, né, a pessoa agir bem, agir dentro da lei, né, determinando exatamente o que é que pode ser feito, não ultrapassando o limite apenas, às vezes, por algum tipo de ignorância, mas, graças a Deus, que tem os profissionais para esclarecer. Muito obrigada. Ok, um forte abraço, sucesso, né? Realmente bastante esclarecedor. Esclarecedora essa matéria que fizemos aqui com a doutora Lavínia, né? Eu tenho certeza que os amigos e amigas internautas se enriqueceram bastante de conhecimento, né? Eu espero que aqueles que têm dúvida ainda, que possam procurar a doutora Lavínia diluir essas dúvidas, né? Para não fazer besteira. Olhe, para não fazer besteira. Eu coloco sempre, inteligente é aquele que pensa para depois falar, e burro é aquele que fala e depois ele vai pensar o que ele falou, né? Como a senhora colocou aí, o vereador em final de mandato em Itabuna, né? Algo terrível, a verdade é essa. Mas vai ficando por aqui mais uma edição do programa Na Mira do Povo, voltando agora amanhã, às 19h, ou seja, às 19h. A todos e a todas, o nosso muito obrigado, um forte abraço, que Deus, na sua infinita bondade, possa continuar nos protegendo. Um forte abraço. Aqui tem pão, manteiga não.